Olá, pessoal do canal do Professor Fábio Inácio. Estou aqui para trazer mais uma prova da VUNESP, uma prova de educação infantil, ensino fundamental, né, que foi aplicado na cidade de Pindamonhangaba, né? Tem até uma piada sobre Pindamonhangaba e Caraguatatuba que eu não posso contar aqui, né? Mas brincadeiras à parte, gente, tem também, eu dei uma entrevista para um podcast chamado A Cereja Podcast. Eu vou deixar aí, lá eu falo das minhas experiências em concursos, mais de 20 aprovações. Então você vai ver lá um pouco da história, um pouco de dicas e tal. Vou deixar o link aí também para vocês. E quem quiser colaborar, né, com esse trabalho, tem lá, né, os nossos parceiros, tudo que você pode comprar na Amazon, na Magalu, a gente tem parceria e aí você ajuda o canal a continuar esse trabalho, né? Às vezes não é fácil, né, gente? Eu sou diretor, é rotina de escola, a gente chega cansado, mas toda vez que eu recebo uma mensagem falando assim, professor, ouvi a sua voz na hora da prova, né? E passei. É muito legal. Então, ó, vamos lá pro assunto. Prova objetiva, professor de educação básica, ensino infantil e fundamental. É claro que eu vou comentar com vocês a parte específica. Portanto, a partir da questão número 26. Não vou falar aqui de matemática, né? Nem de língua portuguesa, certo? Vou falar aqui apenas das específicas, ok? Chegamos aqui, vamos lá. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, estudar com questões de prova é um grande avanço, tá? Então você vai entendendo a banca, vai entendendo os autores, é muito interessante. Então vamos lá. Número 26. A luta pelo direito à educação no Brasil ganhou impulso significativo com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, né? Não por acaso as discussões como evasão e fracasso escolar foram temas de grande discussão e interesse nas décadas de 1980 e 1990. Tanto evasão quanto o fracasso escolar são obstáculos à concretização do direito à educação. Terezinha Carraher, na obra Na Vida 10, na Escola Zero, defende que o fracasso escolar é o fracasso da escola, dos indivíduos, de uma classe social, de um sistema econômico ou de um modelo econômico, né? Então, claro, aqui cobrou essa obra Na Vida 10, na Escola Zero, uma obra que volta e meia aparece aí nos editais da VUNESP, né, da Terezinha. E aí, claro, você tinha que ter esse conhecimento. Muita gente fala assim, eu vou no mais amplo aqui de um sistema social, de um modelo econômico. Não, aí você erraria porque a Terezinha fala na sua obra que o fracasso escolar é o fracasso da escola, né? Quando a escola por quê? Porque a evasão, né, e a evasão ela é a não garantia do direito da criança à educação, né? O fracasso escolar, uma série de reprovações que acaba resultando na evasão muitas vezes, é um fracasso da escola. E muita gente não gosta disso, né? Porque muita gente discorda, aí fala, não, não é tal. Mas, gente, a gente tem que sempre responder de acordo com os autores ou de acordo com a legislação e de acordo com a pergunta. Então, aqui no sentido que a Terezinha fala assim, olha, quais os objetivos da escola? Né? É aprendizagem. Então, se ela falha nesse contexto, né, ela é o fracasso dela, é o fracasso da escola. A escola não está conseguindo concretizar o direito à educação, que é garantir que o aluno tenha vaga, permaneça e aprenda com qualidade. E aí ela coloca o fracasso da escola, letra A. Professor, eu não concordo com isso e tal, mas é a opinião, é a defesa da autora. Claro, quando você lê o texto, muito bem fundamentado, né? E eu lembrei até num trecho do Mário, não sei se é do Mário Sérgio Cortella, onde ele fala assim,
Se num hospital você tiver 100 pacientes e 50 morrerem, sinal que aquele hospital não é bom, né? Você fala assim, nossa, entrou 100 pessoas aqui para se tratar, 50 morreu. Gente, eu não quero ir para esse hospital, não. E por que que na educação, se entra 100 crianças na escola e a gente reprova 50, a gente acha que não é tão estranho assim, né? É uma coisa para pensar, né? Quando a gente fala de hospital, a gente fala, nossa, eu não queria ir para esse hospital, não. Você vai para uma escola onde de 100, 50 reprovaram, aí tem gente que fala, não, essa escola é boa. É para pensar, para você pensar aí, deixar você aí pensando nisso, né? E também lembrar é por isso que eu conto as histórias, né? Para você lembrar na hora da prova. Lembrei aquilo que o professor Fábio falou. Bom, 27. Em uma escola de educação infantil, a estagiária comentou com a professora: trabalhar com crianças pequenas é mais divertido, porque no espaço interno elas aprendem e no espaço externo da escola elas podem brincar. O comentário da estagiária, conforme a concepção de Horn e Barbosa, aí são autores muito cobrados, muito clássicos da UNESP, sobre a organização e o planejamento do espaço na educação infantil, deve ser considerado a correto, pois as crianças precisam gastar energia acumulada e a área externa é propícia para esse fim. B. Procedente, pois considerando a importância do brincar na educação infantil, o intervalo entre as aulas deve ser aproveitado ao ar livre. C. Improcedente, porque a maior parte do tempo deve ser aproveitada no espaço interno, no qual as crianças realmente aprendem. D. Equivocado, porque o espaço externo é lugar de educação, em intercâmbio com o que ocorre nas salas de aula e além dos muros da escola. E incorreto, pois a aprendizagem não é a finalidade dessa etapa, a maior parte do tempo deve ser aproveitada no espaço externo. Então vamos lá, vamos entender. A estagiária falou isso, né? É divertido, o espaço interno elas aprendem, lá fora elas brincam. Qual é o erro da estagiária aí, gente, né? Aí eu já falei que não é correto, né? Então a gente já eliminou A, já eliminou a B. O erro, gente, é que ela dividiu. Ó, ali é o espaço de aprender, ali é o espaço de brincar. E isso não é o que defendem as autoras, né, da educação infantil, nem a legislação, né, nada disso. Aí a gente já eliminou A, já eliminou a B, né? Aqui a maior parte do tempo deve ser aproveitado no espaço interno, no qual as crianças realmente aprendem. Não, também aqui separou, né? Você vê quando separa, né? Eu sempre falo isso, DNA da educação, a gente separou as coisas, né? Compartimentou ali muito, né? Agora, olha a letra D, equivocado, porque o espaço externo é lugar de educação e intercâmbio, ó. Aí eu falo, nossa lei é né? Intercâmbio, inclusão, interdisciplinaridade, né? Você vai ouvir meu na hora da prova, com o que ocorre nas salas e além dos muros da escola. Portanto, gabarito letra D, né? E aí não, né? Porque a aprendizagem não é a finalidade dessa etapa? É sim. As crianças aprendem através dos eixos estruturantes, que é o brincar e as interações, né? Mas elas vão aprendendo, por isso que é educação, né? Então a letra E não dá para considerar correta. 27, letra D de dado, né? Vamos para número 28. Sempre aquelas questões grandes, né, da Unesp. Em 1902, ao percorrer as lojas de material escolar de Chicago, tentando encontrar mesas e cadeiras que satisfazessem as necessidades das crianças sob os pontos de vista artístico, higiênico e educativo, eu sempre erro o nome dele, gente. Del, né? Sempre erro. Teve grande dificuldade em encontrar aquilo que procurava. Um comerciante respondeu-lhe: receio não ter o que vocês desejam. Vocês querem carteiras em que as crianças possam trabalhar. Todas essas são para ouvir. Está no texto da Formosinho, Pedagogia da Infância, também um clássico cobrado pela Unesp, né? Com esse relato, Formosinho argumenta a favor, né? E aí o que os autores aí trazem a favor, né,
desse relato, de uma praxis pedagógica que coopere com a eliminação das formas de aprendizagem pela audição. Veja, lembra do DNA da educação? Toda vez que for eliminar, é uma palavra que não combina com o DNA. E assim, então nós vamos eliminar a aprendizagem pela audição. A nossa ideia da educação é sempre ampla, é sempre ampliar, né? Por que eu vou eliminar isso? Não gostei. Subordinação também não é uma palavra que combina com o DNA. Previsível dos processos psicológicos dos vários contextos, da substituição dos currículos oficiais por currículos elaborados pelas próprias crianças em seu contexto de vida. Não, né? Menos, né, gente? De uma pedagogia da escuta e da observação como forma de construção do conhecimento, e agora, hein? Da interdependência entre o contexto e os processos da aprendizagem na pedagogia infantil. E agora, hein, professor? E agora? E agora você vai na minha dica. Educação é interdependência entre contexto e os processos de aprendizagem na educação infantil. É isso que traz no texto Pedagogia da Infância, sobre esse relato, né? Da ideia de que queria carteira não só para ouvir, né? Mas uma carteira que as crianças pudessem trabalhar, né? Ali, desenvolver e tal. Então, é a letra E de escola, né? Mais uma dica aí do IN. Na consolidação dos direitos e dos adolescentes, escola e família assumem um papel fundamental. Do ponto de vista legal, tanto a Constituição Federal de 1988 quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a LDB de 1996 prevêem ações para as escolas e as famílias que amparam os direitos infanto-juvenis. Nesse sentido, de acordo com Castro e Regatieri, que tem no meu canal, para a concretização de tais direitos, escola e família devem manter um espaço de cisão, intersecção, distanciamento, absorção, diferenciação. E aí, professor? E agora, hein? Cisão não, né? Não combina com o DNA da educação. Separar, segregar. Lembra que eu falo isso? Separou, segregou, né? Distanciamento entre escola e família, não. Absorção da escola, não, né? Diferenciação, não. Aí você vai na dica. Nossa educação é... E aí vem intersecção. O que é intersecção, professor? Imagina dois círculos, né? Um juntando no outro, né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem de intersecção aqui para mostrar para vocês. Eu só não sei se a tela vai rodar para vocês aí, ó. Olha aí, rodou. Olha aqui a intersecção, né? É isso, ó, um espaço aqui comum, né? Onde há uma relação, né? É uma intersecção aqui, ó, entre escola e família. Olha que legal, a tela entrou, agora deixa eu ver se eu consigo voltar para a prova, né? Aí é que a banda toca. Olha aqui, voltei para a prova, que beleza, hein? Então, gente, intersecção, né? Deixa eu ver se eu voltei mesmo. Voltei. Então, intersecção, olha que legal, né? Aí, ó, nossa educação é ó, duas questõezinha aí, né? Questãozinha, né? 30, piada não ficou boa. Em uma escola de educação infantil, em conversa com uma das professoras, em conversa com uma mãe, uma das professoras exclamou: essas mães corujas. A criança que estava junto à mãe, parecendo chateada, retrucou: minha mãe não é coruja, não. Tal situação, narrada por Umbuzeiro e Malafaia, desencadeou a construção de um projeto de trabalho em torno da coruja e mãe coruja. São ações importantes para o planejamento na educação infantil, descrito pelas autoras. Os desenhos de corujas e os desenhos das mães
a decodificação e ensino da escrita da palavra coruja, o mapa conceitual e os registros, a memorização de cantigas e desenhos de coruja e o uso de parlendas e mapas de conceitos de coruja. Professor, né? Professor é ótimo, é que eu li professor aqui. Professor, eu não li esse texto. E agora, né? Como é que eu vou responder essa? Vamos lá, vamos pensar, vamos tentar aqui responder com os nossos conhecimentos do DNA da educação. Gente, qual é a alternativa mais ampla aí? Essas aqui, ó, elas ficam tudo nas corujas, ó. Coruja, 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 memorização, que não combina com o DNA da educação, coruja, coruja. Qual a única que vai mais ampla do que a coruja? O mapa conceitual e os registros, né? Então, dica, quando você vê uma questão desse tipo, você tenta ir na mais ampla, né? É DNA da educação, coisas sempre amplas e tal. Professor, isso sempre funciona? Às vezes não. Mas na dúvida, você usa esse artifício. Por quê, gente? Na prova, você tem que desenvolver técnicas para você tentar descobrir a resposta, porque às vezes esse texto você não leu, porque as bancas colocam um monte de texto para você ler. E aí você tem que ter isso, DNA da educação, educação conceitos importantes, você tem que saber, né? E eu vou gravar até um vídeo sobre isso, conceitos na educação infantil que você tem que saber para uma prova. Se você não sabe isso, você já começa com uma larga desvantagem, né? Então, saber, por exemplo, que cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis. Saber que na educação infantil são 800 horas e 200 dias letivos. Saber que a educação infantil não tem objetivo de promoção. Saber que os eixos estruturantes da educação infantil são interações e brincadeira. Então, coisinhas assim, né, que você tem que saber para fazer uma prova de educação infantil, né? Aguardem. 31. Estudar o desenvolvimento infantil, Henri Vallon, relaciona o movimento com afetividade e cognição. Isabel Galvão, 1986, afirma que, de acordo com Vallon, a imitação pela criança é uma forma de atividade que revela. O que revela isso? As origens motoras do ato mental, o desenvolvimento do processo de equilibração na criança, a maturação e acomodação do conhecimento, o papel do adulto na medição do desenvolvimento infantil e a ação da zona proximal de desenvolvimento. Então, veja, está falando de Vallon, né? Então, uma questão conceitual de autores importantes. Aqui é importante você conhecer quem? Vallon, Piaget e Vygotsky, né? Por que é importante conhecer esses autores? Para você saber conceitos, né, de cada um. Então, quando fala de zona proximal de desenvolvimento, nós estamos falando de Vygotsky, né? Não estamos falando de Vallon. Quando fala maturação e acomodação, equilibração, né, nós estamos falando de Piaget. Então, é importante porque aí você já vai eliminando. Não, isso não é Vallon, isso não é Vallon, isso não é Vallon. E o que é Vallon? As origens motoras do ato mental, né? Então, a imitação pela criança é uma forma de atividade que revela as origens motoras do ato mental. Letra A de amor. A de amor, né? B de baixinho. É Xuxa, do meu tempo, né? Do meu tempo, Xuxa. Vamos lá, 32. Ana Maria, um biquíni. Eu já tô musical hoje, né? Eu não canto nada, mas eu tô lembrando da música. Vamos lá, Ana Maria, né? Eu já lembro da música. Mãe de uma criança de 4 anos, foi conversar com a professora pedindo esclarecimentos sobre as atividades que as crianças faziam na escola.
na compreensão da mãe. Se sua filha só brincar na escola, não vai aprender. Ah, tem um monte de mãe que pensa isso. Com fundamento nas ideias de Jane Moyles, a professora respondeu corretamente. A. As crianças só brincam porque a aprendizagem não é objetivo da educação infantil. B. Os jogos e as brincadeiras na educação infantil são apenas atividades preparatórias para o ensino formal dos conteúdos. C. O brincar dá aos educadores o ponto de partida para promover novas aprendizagens nos domínios cognitivos e afetivos. D. A mãe não tem formação para interferir no tipo de atividade que a professora selecionará para a formação das crianças. E E. As brincadeiras na educação infantil ocupam apenas uma parte da rotina com o objetivo de relaxamento das crianças. Daí, gente, aquilo que eu falei. Se você já sabe que os eixos estruturantes da educação infantil são brincar em interações, aí, né? Aí você já vai. Agora, dizer que a educação infantil não tem um objetivo de aprendizagem, não, né, gente? A gente já viu isso em outra questão, né? Claro que tem. É escola, a aprendizagem está lá. Os jogos e as brincadeiras são apenas atividades preparatórias? Não, é o eixo estruturante. Como é que é atividade preparatória? Não. O brincar dá aos educadores o ponto de partida para promover novas aprendizagens nos domínios cognitivos e afetivos? Sim, letra C de casa. Esta mesmo, né? A mãe não tem formação, né? Não, né? Isso aí não. E as brincadeiras ocupam apenas uma parte da rotina? Não, são eixos estruturantes, como eu já falei. Portanto, né? São eixos estruturantes da educação infantil, o brincar e as interações. Então, o brincar dá aos educadores o ponto de partida para promover novas aprendizagens nos domínios cognitivos e afetivos. Número 32, a letra C. Vamos lá na obra A Psicogênese da Língua Escrita, Ferreira e Teberoski, né? Duas autoras que a VUNESP gosta muito de colocar nas provas e nos editais, pretendem demonstrar que a aprendizagem da leitura, entendida como questionamento a respeito da natureza, função e valor desse objeto cultural que é a escrita, inicia-se muito antes do que a escola imagina. As autoras argumentam que a leitura e a escrita são formas variantes ou alternativas da mesma língua e por isso, escrita e fala não são processos linguísticos paralelos. Ler não é decifrar. Né? Ler é transcrever grafemas em fonemas. Texto e imagem se confundem na leitura. Na leitura, o texto é previsível a partir da imagem. E aí cobrou essa obra aqui clássica, né? A Psicogênese da Língua Escrita. Então, o que diz essas autoras, né? Ler, escrita e fala não são processos linguísticos paralelos? Acho que não, né? Acho que não. Ler é transcrever grafemas em fonemas. Veja como isso é limitante, né? É só pegar o grafema, transformar em fonema. Texto e imagem se confundem na leitura, né? Na leitura o texto é previsível. O que é aqui? Letra B, né? Ler não é decifrar, né? Não é decifrar, é muito mais que isso, né? Não é só você decifrar os códigos, não, é muito mais, porque a leitura traz significado, traz contexto, traz aspectos culturais, né? Traz vida. Sim, quando você escreve algo, você coloca ali suas emoções, seu contexto, né? Todo escritor, ele acaba sendo influenciado pelo seu tempo, por gêneros, enfim, muitas coisas, né? Então, ler não é decifrar apenas, né? É muito mais que isso. Portanto, 33, letra B de bola, certo? Letra B de bola.
34. Ao tratar da didática do ensino de artes, Miriam Martins afirma que cada um de nós, combinando percepção, imaginação, repertório cultural e histórico, lê o mundo e representa a sua maneira sob seu ponto de vista, utilizando cores, sons, movimentos, ritmos, cenário. Assinale a alternativa que contém os momentos que estruturam a abordagem triangular, conforme apresentada na obra didática do ensino da arte de Miriam Martins. Inclusive tem um aulão meu que, se eu não me engano, é para Carapicuíba, Guarulhos, aonde eu falo disso, né? Então, eu sempre digo uma coisa para vocês. Banca adora essas coisas, né? Aí a autora tem uma abordagem triangular, né? São três, né? 3 pontos, como um triângulo, um em cada ponta, né? Acho que é ponta, né? Esqueci, vértice. Enfim, então o que ela coloca isso? É metodologia, habilidade, experiência, rabisco, desenho, arte, desenho, música, teatralização, atenção, mobilização, exploração, contextualização, apreciação e produção. Então, ó, aqui está falando de artes, né, de um texto da Miriam Martins, onde cobra o conceito dela de abordagem triangular. Qual é esse conceito da autora, né? Aí sempre uma coisa que eu falo para vocês muito na aula, né, que a autora também coloca aí nessa abordagem triangular, que é a contextualização, certo? Que é extremamente importante. E aí a gente já vê a letra E aqui, né? Contextualização, apreciação e produção. É isto que é a abordagem triangular da Miriam Martins, tá? Então cobrou aqui um conceito de uma autora, conceito importante, né? A VUNESP já cobrou isso outras vezes e retornou aqui nessa abordagem triangular. Isso já caiu em outra prova de uma maneira diferente, tá? Não uma questão igual, né? A VUNESP não repete questões, mas uma questão parecida, certo? Bom, na educação infantil, um dos momentos favoritos da professora Cláudia é a roda de histórias. Ela organiza o espaço com tapetes, almofadas, de modo que todos possam observar uns aos outros. Que maravilha, né? Muito bom. Professora Cláudia, parabéns. Cláudia entende que as crianças precisam de conforto físico para desenvolver a imaginação, os afetos e as emoções. Com fundamento em Oliveira, a professora explica que planeja assim esse momento porque na educação infantil, veja, ela está fundamentada numa autora, né, teórica sobre esse aspecto, né? Então, o que ela vai fundamentar? As atividades pedagógicas são um complemento da experiência principal, que são as ações do cuidar. E aí, gente, é por isso que eu falo, alguns itens, você sabendo, você já vai eliminando um monte de alternativas erradas. O que eu falei já? Cuidar e educar são indissociáveis. Então, o cuidar é o principal? Não, eles são importantes. Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. Eu sempre falo isso. As ações do cuidar são um complemento da experiência principal, que são as atividades pedagógicas. Aí só inverteu, né? Só inverteu, também não está certo. O conforto físico ajuda a disciplinar os corpos das crianças para que elas sejam melhor preparadas para o ensino fundamental, né? Essa disciplinar aqui, os corpos, não combina muito com o DNA da educação. As atividades de cuidado e as atividades pedagógicas são aspectos da mesma experiência. O que eu estou falando aqui, gente? Cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis. Quem educa, cuida. Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. Quem cuida, educa. Dá até pra fazer uma musiquinha, né? Disso. Hoje eu tô musical mesmo, gente. Que coisa. 35, letra D de dado. Ó, que beleza, hein? Conceitinho que você vai ouvir minha voz. Cuidar e educar são indissociáveis, inseparáveis, né? Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. Ó, tem até uma sonoridade isso aí, hein, gente? Aqui
Se tiver alguém, musiquinha aí, manda pra gente aí, que a gente vai fazer sucesso, hein? Não esquece de me dar o crédito aí. Bom, letra D, de dado. As atividades pedagógicas e de cuidado se distinguem. Eu acabei de falar, né? Minha musiquinha. Quem educa, cuida. Quem cuida, educa. Quem educa, cuida. Quem cuida, educa. Porque a primeira é responsabilidade da escola e a segunda é da família. Não, né? Educar e cuidar são indissociáveis e inseparáveis. Nunca mais você vai esquecer isso, né? Aqui é letra D, viu, gente? É letra D de dado, né? Nunca mais você vai esquecer isso. Você vai lembrar da minha tentativa de música aqui, né? Bom, vamos lá, 36. André tem 4 anos de idade e contou para seu pai que outro dia ele brincou de amarelinha na escola. Olha que legal. O pai, feliz, narrou a situação para a professora. Ela esclareceu que o outro dia era uma referência ao dia anterior. Segundo Vitor Fonseca, sobre o desenvolvimento da orientação temporal, é correto afirmar que, né, envolve a estruturação ritmo-corporal, estruturação harmônica, dissociação, sequencialização e translação do movimento. Refere-se à autoidentificação, localização corporal, organização espaço-corporal e abstração corporal. Ocorre com a noção de direita e esquerda, com a heteroidentificação e a orientação espaço-objetal. Realiza-se a partir da direcionalidade, orientação do espaço simbólico e orientação do espaço representado e dá-se com a síntese perceptivo-visual que vai permitir explorações, orientações e investigações do espaço-tempo. Eu achei essa questão difícil, né? Uma questão do Vitor Fonseca, um autor que fala muito sobre essa questão motora, né? Um clássico aí nessa parte. Essa, confesso para vocês que é uma parte que eu não gosto muito, acho que porque eu também não tenho muita estruturação rítmica, né? E aí eu não gosto muito dessa parte, né? Mas é uma questão que eu achei difícil, porque aí tinha que conhecer o autor, né? O autor e os seus conceitos aí. E claro, aqui quando o Vitor Fonseca fala da orientação temporal, né? Porque aqui o exemplo, ó, ele entrou e contou para o seu pai que ele brincou de amarelinha na escola. O pai narrou a situação. Ele esqueceu que o outro dia era referência ao dia anterior, né? Então, a orientação temporal, ela envolve a estruturação ritmo-corporal, a estruturação harmônica, a dissociação, a sequencialização e translação do movimento. Portanto, letra A de amor, né? É claro que aqui daria uma aula para a gente explicar tudo isso. É um pouco complexo, né? É o texto um pouco mais denso também para entender isso, mas é letra A, certo? De amor. 37. De acordo com Ubiratã Ambrósio, a matemática se impôs com forte presença em todas as áreas do conhecimento e em todas as ações do mundo moderno, né? No entendimento do autor, a etnomatemática se enquadra numa concepção de educação acultural e dogmática, psicomotora e científica, global e civilizatória, multicultural e holística, positiva e processual. Então vamos lá, né? Estamos falando aqui de etnomatemática, o conceito aí que traz o Biratã. Então a gente tem que pensar em algo amplo. Dogma é o que? É uma coisa que, né? Por exemplo, a religião ela é dogmática, né? Ela tem ali os seus conceitos do qual ela não abre mão, né? Isso é dogma. Falar de acultural, né? É uma palavra muito ruim para a educação, né? E nós estamos falando de etnomatemática. Psicomotora e científica, não, né? Global e civilizatória, a palavra civilizatória também ela é incômoda, né? Porque o que é civilização, né? Esse termo já foi mal utilizado durante a colonização, né? Não são civilizados, né? Os índios não são selvagens, então não é uma palavra legal porque dá a ideia de uniformidade, de uma ideia, né, que tem que ser civilizada, é esse modelo, é esse estereótipo. E positiva remete a uma visão muito estreita, né, e processual
da matemática, né? Uma coisa ali muito mecânica, né? E como a gente está falando de etno, né? E essa palavra remete à questão cultural, né? A gente está falando então de multicultural e holística, né? Muita gente tem dúvida aí nessa questão, mas o que é uma questão holística? Deixa eu colocar aqui até minha colinha aqui, né? O que é uma questão holística, né? Deriva do grego e pode significar completo, inteiro, né? Então é uma visão ampla, certo? Completo, inteiro. Por isso é que eu sempre falo, né? Que a gente tem que sempre ir na palavra mais ampla. Professor, mesmo assim, eu não entendi essa ideia da etnomatemática. O que seria a etnomatemática? A etnomatemática, né? Estou aqui na minha colinha, surgiu na década de 70 como uma contraproposta ao ensino tradicional de matemática. E é um método de pesquisa que cria condições para que o pesquisador reconheça e compreenda o modo de um saber matemático foi gerado, organizado e difundido dentro de determinados grupos culturais. Ou seja, como que às vezes os chineses observam a matemática, os japoneses, aquela cultura, os hindus, né? Como foi a criação, ou seja, há todo um aspecto multicultural, né, da matemática, do surgimento do zero, né? Então, é muito interessante a etnomatemática, né? Aliás, eu gosto muito, né? Porque envolve cultura e a gente aprende um monte de coisa interessante, certo? Portanto, letra D de nado. De acordo com Giroto Araújo e Vita, a prática do encaminhamento das crianças aos serviços e profissionais da saúde por parte das professoras, sem cuidadosa e aprofundada reflexão acerca das questões que compreenderam como características preditivas de doenças do não aprender, reforçam a suposição de que a prática docente tem ocorrido sob ideal, né? Então, não sei se todo mundo entendeu aí a afirmação, né? Esse encaminhamento, às vezes, né? A serviços de saúde, sem uma reflexão ali, né? Não está aprendendo, deve ser alguma coisa de saúde. Então, ela está falando aqui sobre isso, né? A letra A, da integração das crianças com deficiência e superdotação. B, de normalidade homogeneizadora e medicalizante, difícil, né? Da terminalidade específica, da inclusão escolar e social e do desenvolvimento equitativo para todas as crianças. Primeiro, aqui já fala, né? Encaminhando para a saúde sem uma cuidadosa e aprofundada reflexão. Se não tem uma cuidadosa e aprofundada reflexão, nós não estamos falando de inclusão, né? Não estamos falando de desenvolvimento equitativo, não estamos falando de integração, porque não teve reflexão, não teve um cuidado. E aí o que a gente está falando? De normalidade homogeneizadora e medicalizante, né? Ou seja, não está acontecendo, não está aprendendo, deve ser alguma doença, deve ser algum problema, deve ser alguma deficiência, enfim, ali, né? Por quê? Porque espera que todo mundo aprenda, que todo mundo seja daquele jeitinho, né? Homogêneo, né? E aí começa esse ideal de normalidade e também esse ideal medicalizante, né? Que está sempre ali, não tem que encaminhar para o especialista e tal, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Não que não possa encaminhar, veja bem, mas é preciso ter uma reflexão, né? Um cuidado, tá? 39, para trabalhar matemática na educação infantil, a professora Carla propôs às crianças um jogo de boliche. Antes de iniciar o jogo, foi preciso decidir coletivamente a
a organização do jogo, onde colocar as garrafas, quem joga primeiro, qual a ordem dos jogadores. Iniciando o jogo, as perguntas passaram a ser outras. Quem fez mais pontos? Quem fez menos pontos? Quantos pontos cada criança fez? No entendimento de Smalley, Cat Smalley, né? Essa VUNESP também adora essa autora. Essa perspectiva de trabalho com a matemática na educação infantil tem como característica valorizar mais a forma de aprender e menos o conteúdo, priorizar o conteúdo como uma forma mais adequada, desenvolver conceitos preparatórios para ensino fundamental, substituir a aprendizagem formal por jogos, ampliar o conceito de problema e saber problematizar. Né? Então, qual que você responderia nessa, né? Então, gente, ó, sempre eu falo, né? A educação, ela busca o quê? Ampliar, né? Então, o objetivo de ampliar o conhecimento, né? E aí tem uma alternativa que traz a letra ou a palavra ampliar, né? Ampliar o conceito de problema e saber problematizar. Porque, ó, tá aqui várias perguntas, né? Onde e como colocar as garrafas? Quem joga primeiro? Qual a ordem dos jogadores? Quem fez mais pontos? Quem fez menos pontos? Quantos pontos cada criança fez? Então, é uma coisa ali que vai além do problema, né? Vai ampliar ali as questões, né? Aqui fala priorizar o conteúdo, é muito limitante, desenvolver conceitos preparatórios, não? Valorizar mais uma forma de aprender e menos o conteúdo, não? Portanto, é letra E, né? Cat Smalley colocando aí ampliar essa característica, né? É ampliar o conceito de problema e saber problematizar. 40. O projeto político pedagógico PPP, de acordo com a resolução CNE-CEB número 4 de 2010, é um dos elementos construtivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, conforme o artigo 43 da resolução CNE número 4 de 2010. O PPP representa, ó, uma questão que pergunta o que representa o PPP. Uma questão importante, né? Um documento administrativo que estabelece papéis e função dos diferentes sujeitos da comunidade escolar. Um guia substitutivo do regimento escolar por ser elaborado de modo coletivo e democrático. Um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Um instrumento de execução do regimento escolar com transparência e responsabilidade. Uma norma definidora dos fundamentos da gestão da escola, da organização do trabalho pedagógico e do perfil dos estudantes. O que diz lá no artigo 43 sobre o PPP? Será que o PPP é só um documento administrativo? Ó, como limitou o PPP? Não, né? Ele é um documento pedagógico, né? Plano político pedagógico. Ele é muito mais amplo do que um documento. É um guia substitutivo do regimento escolar, ou como limitou o PPP, né? É um instrumento de execução do regimento, ó, vinculou o PPP a só regimento. É uma norma definidora, não, né? Todas muitos ali limitando. Agora, é um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Aí bonito, né? DNA da educação, escola democrática, qualidade social. Show! É DNA da educação, né? Letra C, de casa, de certo, de correto. 41. A relação entre desenvolvimento e aprendizagem é bastante discutida no âmbito da educação. Assinale a alternativa que expressa corretamente a compreensão de Piaget com relação a acerca dessa relação, né, entre desenvolvimento e aprendizagem. O desenvolvimento é o processo essencial e cada elemento da aprendizagem ocorre como função do desenvolvimento total. Bonito essa, né? Gostei dessa aqui, cara de Piaget essa. B. O desenvolvimento é provocado por situações externas com um professor que ensina algo. Gostei disso, né? Que parece aquela ideia de que o professor ensina, a criança aprende uma coisa, né? Tradicional, mecânica. O desenvolvimento depende do conhecimento e da ação do sujeito sobre os objetos do conhecimento. A aprendizagem é uma operação isolada. Essa coisa de é uma operação isolada já não combina muito com o DNA
da educação, estruturas operacionais que constituem a base do conhecimento. Nossa, gente, a aprendizagem é uma coisa tão ampla, né? Uma coisa tão complexa, como é que é uma operação isolada? A aprendizagem impulsiona o desenvolvimento por meio da organização e funcionamento das estruturas mentais. E aí, gente, o que diz Piaget sobre essa relação entre desenvolvimento e aprendizagem, né? E aí, Piaget, né? Tem que mudar a chave para Piaget. Piaget diz o seguinte: o desenvolvimento é o processo essencial e cada elemento da aprendizagem ocorre como função do desenvolvimento total. Piaget 41, letra A, certo? Jussara Hoffmann, clássico também, que a Unesp adora também, né? No texto Avaliação Mediadora, tem no meu canal texto sobre a Jussara, indaga como superar o descrédito de muitos professores relativos à sua perspectiva de avaliação enquanto ação mediadora. Com fundamento no referido texto, assinale a alternativa que expressa corretamente a concepção de Hoffmann sobre a avaliação mediadora. Isso aí também é um clássico, né? O que a Hoffmann pensa sobre a avaliação mediadora, que é a sua ideia ali central, né? É transmissão, verificação, registro para facilitar a assimilação dos conhecimentos pelos alunos? Não gostei disso não. Escrita, anotação e reprodução nas provas dos conteúdos acumulados historicamente pela humanidade? Ação, movimento, provocação na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos da associação educativa ou da ação educativa? Opa, isso é bacana, hein? Memorização? Não, memorização não combina com o DNA da educação. Compreensão, análise para reprodução de competências e análise de documentos? Modificação de comportamentos, organização dos estímulos adequados para o desenvolvimento do educando? E aí, qual é, né, a concepção de Jussara Hoffmann sobre a avaliação mediadora? Não é transmissão nem verificação, né? Não, isso. Escrita, anotação, reprodução. Reprodução é uma palavra que não combina com o DNA da educação. Agora, olha a letra C, que bonita. Ação. Ação é bom, né? Combina com o DNA. Movimento. Opa. Provocação. Na tentativa de reciprocidade intelectual. Que negócio bacana, né? Reciprocidade intelectual, porque a avaliação ali, ela não é aquele elemento punidor, classificador, não, ela é ali um instrumento ali de trocas, né? De o professor saber ali como está o aluno trabalhar aquilo entre os elementos da ação educativa. Portanto, letra C de casa, né? Memorização a gente já falou, modificação de comportamentos também não, né? Respeitar os comportamentos, memorização também já caiu, e aqui é realmente letra C de casa, de certo. Artigo 67 da Lei Federal 939496, mais conhecida como LDB, estabelece que os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação. O parágrafo 1º do artigo 67, por sua vez, define que experiência docente é componente facultativo para pontuação adicional nos concursos, provas e títulos. B. Pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções do magistério. Letra C. Condição indispensável para a progressão funcional baseada na titulação ou habilitação. D. Elemento complementar da progressão de carreira baseada na avaliação de desempenho. E E. Exigência legal para que o professor, concursado ou não, faça jus ao piso salarial profissional, né? Então, o que diz lá o artigo 67, o primeiro, né? Parágrafo 1º do artigo 67. Ele diz que é componente facultativo para pontuação nos concursos? Não, ele não diz isso. Ele diz que é condição indispensável para a progressão funcional? Também não.
Ele é um elemento complementar na progressão de carreira? Não. Ele é uma exigência legal? Não. Ele é o quê? Um pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções do magistério, né? De quaisquer outras funções do magistério. Então, você tem lá, por exemplo, várias funções do magistério, né? Coordenação, orientação, direção, vice-direção, né? São ali outras funções do magistério. Portanto, letra B de bola, certo? 44. A resolução CNE-CEB 5 de 2009 e o parecer 20 de 2009 fixam as diretrizes curriculares para a educação infantil. Também tem isso aí no meu canal. Segundo essas normas, é correto afirmar que educação infantil em tempo parcial é considerada jornada no mínimo de 6 horas. Aí, quando eu lançar o vídeo, informações essenciais para que você faça uma prova de educação infantil, de agente de desenvolvimento infantil, de agente de apoio, né, ADI, auxiliar de desenvolvimento infantil, tem vários nomes, né? Então, você precisa estar ligado nesse vídeo, né? Que aí você saberia que não é no mínimo 6 horas diárias, certo? Proposta pedagógica na educação infantil deve-se especificar de modo separado as dimensões expressiva, afetiva e cognitiva. Ó, separou, gente, segregou, não tem a ver com o DNA da educação. A avaliação do desenvolvimento das crianças deve ser feita com o objetivo de seleção e promoção para o ensino fundamental? Nunca, jamais. Educação infantil não tem objetivo de seleção e promoção. E esse vídeo vai falar disso, né? Esse vídeo é bom, hein? Vai ser top. D. A instituição de educação infantil só pode reter as crianças. Retenção na... Ai, meu Deus, deu até dor de cabeça. Retenção jamais na educação infantil. Jamais, jamais, né? Os 10 mandamentos da educação infantil está lá. Não reprovarás. Está lá, né? Piaget, quando desceu o monte, trouxe 2 tábuas e um dos mandamentos estava escrito lá. Não foi o Piaget que falou isso. Na educação infantil, não reprovarás, certo? Não reprovarás, né? Em caso de ampla dificuldade de aprendizagem. Nada a ver essa D aqui, hein, gente? E a letra E, frequência na educação infantil, não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Perfeito. Professor, mas a criança não tem que frequentar 60% mínimo das aulas? Sim, mas não é pré-requisito. Se ela não frequentar, você vai comunicar, né? Ó, pai, né? O conselho, enfim. Mas não é pré-requisito, tá? Porque a criança não reprova, né? Como a gente já viu. Ok? Letra E de escola, não esquece, não reprovarás. Bom, nos mandamentos da educação infantil, conforme a resolução CNE-CEB, número 4 de 2009, eu tô meio tentando ser engraçado hoje, né? Conforme a resolução CNE, que o dia foi bravo hoje, número 4 de 2009, sobre atendimento educacional especializado AE na educação básica, modalidade educação especial, é correto afirmar que... Então, uma pergunta sobre a EE, né? Também pergunta que sempre aparece aí sobre o atendimento educacional especializado. Então, vamos lá. Os sistemas de ensino devem matricular os alunos com deficiência no AE, quando possível, nas classes comuns do ensino regular, jamais, né? O aluno deve ser matriculado preferencialmente nas classes de ensino regular. O EE é um complemento no contraturno, né? Vamos lá, o AE tem como função substituir a formação do aluno? Não, como eu acabei de falar, né? Um complemento. O AE deve ser realizado somente na sala de recursos multifuncionais em turno inverso ao das classes comuns. E aí? Será que é essa? Será? Somente, a palavra somente é limitadora. E você aprendeu no DNA da educação, né? É outro mandamento. Não limitarás, né? Não limitarás, está lá no mandamento também, né?
não limitarás. Né? Então, somente é limitante. E aí você elimina essa alternativa. Para a atuação na E, o professor deve ter formação inicial que habilite para o exercício da docência na educação especial. Parece essa, hein? Parece letra D, mas vamos ler a outra. A elaboração e execução do plano do AE são de competência do coordenador pedagógico, não, né? E da rede de apoio multiprofissional, não. Então, realmente, é a letra D. Para a atuação no AE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência na educação especial. Inclusive, isso vem nos editais de concurso, né? Vamos lá para 46. O artigo 10 da resolução CNE 7 de 2010 define que o currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, certo? Complementado em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Nessa resolução, o currículo do ensino fundamental é entendido como o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, em uma abordagem da transversalidade, uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares, tradução da proposta educativa construída pela comunidade escolar do exercício de sua autonomia com base nas características dos alunos, nos profissionais e nos recursos disponíveis, tendo como referências as orientações curriculares nacionais, garantia de condições institucionais adequadas para a execução do projeto político-pedagógico, oferta de uma educação inclusiva e com qualidade social, igualmente garantida a ampla participação da comunidade escolar, constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes do aluno com os conhecimentos historicamente acumulados, e o modo, espaço e tempo para que os profissionais da escola, especialmente os professores, possam planejar, executar as ações educativas de modo articulado, avaliar os trabalhos dos alunos e desenvolver a formação continuada. É boa essa questão aqui, que é uma questão grande, né? E ela serve para ilustrar para você que nem sempre você pensar só no DNA da educação, só nas palavras amplas e tal, vai resolver sua vida, né? É preciso também conhecer essas resoluções importantes, alguns pontos. E aí, quando ela fala aqui do currículo do ensino fundamental, isso é um conceito importante, que quando você lê a resolução 7 de 2010, você deve se apropriar desse conceito, deve anotar e deve fazer um resumo, tá? Porque o que diz o artigo 10? O que é o currículo? Tem várias coisas aí que tem palavras bonitas, amplas, né, como qualidade social, educação inclusiva. Pô, só achei legal isso aqui, né? Então, mas o que diz o artigo 10? Aí a letra da lei, né? O que é o artigo 10? O que traz esse artigo 10 no número 46? Constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos, né? Olha que importante isso, com os conhecimentos historicamente acumulados, né? Pela humanidade, né? Então, todo o conhecimento que a gente acumulou, é isto que é o currículo do ensino fundamental, ou como ele é entendido. Então, se você não tinha marcado isso aí, marca como o currículo é entendido pela Resolução 7 de 2010. Marca no seu caderno de resumo. Isso é uma fonte de acúmulo de conhecimento para você ir colocando em outros concursos, né? Conhecimentos, articulando os saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados. Letra D de dado, né? Nossa, hoje eu tô musical, já lembrei. Falei D, aí lembrei da música Deixa eu te amar, faz de conta que eu sou tô musical hoje, gente. Não sei, tem dia que eu acordo assim. No documento, a criança de 6 anos, a linguagem escrita e ensino fundamental de 9 anos, né, do MEC, são apresentados os níveis conceituais presentes na evolução psicogenética da escrita. O documento afirma que no período silábico alfabético a criança começa a compreender. Então aqui trazendo um conceito importante aí
né, das classificações, o que é um silábico alfabético? A orientação convencional da leitura e da escrita, a grafia, o nome de letras, números e sinais de pontuação, as condições gráficas para que uma pessoa possa ser lida, ou seja, uma quantidade e variedade suficiente de letras, que a identidade de sons não garante a identidade de letras, nem a identidade de letras a de sons, as propriedades sonoras do significante, isso é, tentar coincidir a escrita oral e o enunciado oral, e que cada letra vale por uma sílaba, porque a escrita representa partes sonoras da fala. Então, assim, se você não tem ainda o conhecimento do que é um silábico alfabético com valor, silábico alfabético sem valor, né, pré-silábico, alfabético, é importante você dar uma olhadinha nisso aí, porque isso costuma cair bastante, né? Então, o que esse documento traz? O que é uma criança silábico-alfabética, né? Ou quando a criança que nesse período ela começa a compreender o quê? Que a identidade de sons não garante a identidade de letras, nem a identidade de letras garante, né? Nem a identidade de letras a de sons. Portanto, letra C de casa. 48, o artigo 7 da Resolução 1 de 2010 trata da idade mínima para inscrição e realização de exames supletivos de conclusão do ensino fundamental, que é, olha, uma questão muito objetiva, uma questão simples, por isso que eu falo, alguns dados e números a gente tem que ter na cabeça, né? Então, essa Resolução 1 de 2000 vai falar de exames supletivos no seu artigo 7 e qual que é? 15 anos, 14 anos, estamos falando de ensino fundamental, tá? Conclusão do ensino fundamental, supletivo, 17 anos, 18 anos, 21 anos. Estamos falando de 15 anos, né? 15 anos completo para a conclusão do ensino fundamental, para a realização de exames, né? Se fosse do ensino médio, seria 18 anos. Como é ensino fundamental, 15 anos completos, de acordo com o artigo 7. 49, as danças, esportes, lutas, jogos e ginástica compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. Os PCNs, né, educação física. Na perspectiva dos PCNs da educação física, é correto afirmar, né? Então, o que é correto afirmar? Que o papel da educação física é selecionar dentre as práticas culturais corporais aquelas que são mais adequadas ao contexto escolar. Veja que isso, né, é uma coisa que seleciona, então já, não, essa não, e isso não é muito legal com o DNA da educação. A cultura corporal diz respeito ao conjunto de saberes, ilustração e refinamento de práticas culturais mais apropriadas às crianças. Também essa apropriada aí não ficou bem. O desenvolvimento da aptidão física, de seu controle e sua avaliação é um objetivo da educação física no ensino fundamental. Vamos ver. A relevância da educação física para a formação do para a formação cidadã, está voltada para o desempenho técnico e físico do aluno. Nossa, quase um atleta, né? E a concepção de cultura corporal amplia a contribuição da educação física para o pleno exercício da cidadania. Aí juntou muita coisa do DNA, né? Ampliar, educação física para o pleno exercício da cidadania, ficou bonito, né? Combinou com o DNA da educação, é letra E, né? Letra I de educação. E para terminar, né, que nós já passamos o tempo, né? Já passou o tempo. Na reunião pedagógica da Escola de Ensino Fundamental surgiu uma discussão sobre gestão democrática e o método e o medo de colocá-la em prática, né? Não é o método, é o medo. Para ajudar na discussão, os professores decidiram ler a obra Libânio Oliveira e Toschi, né? Sempre erro o nome dele. E com fundamento nela, compreenderam corretamente que, então uma obra também clássica, que cai bastante nos concursos da UNESP. As pessoas que atuam nos setores administrativos exercem funções técnicas e não desempenham papéis educativos. Uma questão que limita, né? Os técnicos ali não.
E a gente sempre pensa assim, todo mundo na escola desempenha papel educativo, né? As situações como entrada e saída das salas e o recreio são exemplos de práticas de gestão e instâncias educativas. Vamos ver. As formas de organização e gestão dizem respeito à dimensão administrativa e não educativa da escola. Outra que limitou, né? Parecida com a ACI, que a gente já eliminou. As práticas de gestão têm natureza técnico-burocrática, enquanto o ensino tem natureza pedagógica curricular. Novamente, aí uma divisão, uma separação. E a gestão democrática e participativa é que garante o êxito na escola pública e o exercício da cidadania. E o êxito é que garante o êxito na escola pública e o exercício da cidadania, né? E aí, essa é uma questão, né, que realmente precisa aí ter a questão do conhecimento dos autores para você responder, né? A E aqui confundiu muita gente, e confesso que muita gente pensou na E, inclusive na primeira vez que eu li, eu falei, bom, essa E aqui, né? Mas, de acordo com os autores aqui, né, é a letra B. As situações como entrada e saída das salas e o recreio são exemplos de práticas de gestão e instâncias educativas, né? Confesso para vocês que eu fui consultar o livro, mas eu não estava com ele aqui. Fiquei muito na dúvida com a E, né? Muito na dúvida com a E, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha de novo no livro do Libânio, do Oliveira, porque eu fiquei tendencioso com essa E aí. Mas, enfim, a banca trouxe o gabarito letra B, né? Então, né, vamos marcar a letra B aí, né? Vamos ver se depois tem alguma discussão. Eu, na verdade, não consegui achar o livro para tentar recuperar essa ideia da letra E, né? Mas eu fiquei muito tendencioso. Se estivesse na prova, eu tinha marcado letra E, né? Mas entendo que a B, né? É que eu não lembro realmente desse trecho aí, certo? Bom, então 50 a banca deu B, né? Então vou mostrar para vocês aqui letra B. É isso, gente. Agradecendo aí, quase 1h07 de correção dessa prova, mas é uma prova bastante interessante, bastante estilo VUNESP aqui, uma prova interessante de você analisar e de você observar para futuras provas, né? Ou até mesmo para você avaliar aí seu desempenho, ok? Grande abraço, até a próxima. Desculpa as brincadeiras aí, mas de vez em quando a gente tem que fazer uma brincadeira para dar uma descontraída, né? Então, grande abraço, até a próxima.